Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Eliane e eu retornei aqui para o cemitério municipal de Cerro Largo, aqui no Rio Grande do Sul. E eu já fiz um vídeo anterior onde eu contei a história dos imigrantes que vieram para cá. Vou deixar o link aqui em cima, vocês cliquem aí que vai voltar para aquele vídeo onde eu conto a história da formação de Cerro Largo, tá bom? Nesse primeiro jazigo aqui, nós temos então o Eno Rec. Ele nasceu em 1926 e faleceu em 1944 com 18 anos. Faltava um mês para ele fazer 18 anos. Ele faria 18 anos em julho. Em julho foi um mês que os pracinhas brasileiros foram lutar na Segunda Guerra Mundial. A Ana Rec, nascida em 1900 e não consigo ver o restante, e faleceu em 80. E o José Antônio Rec, que nasceu em 1896 e faleceu em 68, com 72 anos. Esse é o túmulo do Eno Roque Dauberman. Nasceu em 1939 e faleceu em 71, com 32 anos. Deve ter sido um militar. Anton John nasceu em 1858 e faleceu em 1936, com 78 anos. Com certeza um imigrante ou filho de imigrantes. O jazigo da família de Peter Rames, nascido em 1869, da Cristina, nascida em 1876, da Berta Eva, nascida em 1898, e da Maria Rames, nascida em 1903. São todos descendentes de uma família Rames que entrou no Brasil em 1846. Eram agricultores vindos de Bremen e vieram no navio Brig Hanset. Esse navio então aportou lá em Rio Grande e Porto Alegre também. O colonizador aqui de Cerro Largo é Matias Mintin, que eu vou mostrar o túmulo dele daqui a pouquinho. Sua mãe era Ana Maria, nascida Rames. Todas as famílias aqui acabam tendo algum tipo de parentesco, de ligação. Romilda Schneider nasceu em 1912 e faleceu em 1930, com 18 anos. O próximo túmulo que eu vou mostrar para vocês é do Peter de Lemberg. Ele nasceu em 1867 e faleceu em 1931, com 64 anos de idade. O Peter, então, era neto e bisneto de imigrantes alemães. O avô dele, chamado Franz, que era capitão da Guarda Nacional, entrou no Brasil quando tinha 14 anos. E o bisavô dele, o Hannes, entrou no Brasil em março de 1829, com sua esposa e filhos. Esse é o túmulo de mais um Peter, Peter Ross, nascido em 1893 e faleceu em 1948, com 55 anos. Na lápide tem uma inscrição em latim, que significa paz. O próximo túmulo aqui é do Rudi Schoffer, ou Scheffer, nasceu em 1878 e faleceu em 1944, com 66 anos. Tem essa mesma inscrição em latim aqui, que significa paz. Esse túmulo do João Stelmitz, ele está bem escondidinho aqui do lado esquerdo. Ó. Ele passa até bem despercebido, mas olha só, é um túmulo, não é tão antigo, mas é bem interessante. Ó. Tá um pouco, as esculturas, né? Pena que está quebrado já. Só dá para ver que ele nasceu em 1939. Esse cemitério, apesar de ter túmulos antigos, eles são todos visitados. Todos os túmulos praticamente têm flores, independente do ano de falecimento. Aqui temos o casal John Hartmann, que nasceu em 1868 e faleceu em 1939, com 71 anos. O John Hartmann nasceu em Montenegro e ele é filho de imigrante. A esposa dele, a Teresia Hartmann, nasceu Klein em 1868 e faleceu em 1958 com 90 anos. Os dois são filhos de imigrantes alemães. Conforme escrito na lápide aqui do jazigo, aqui descansa em paz o casal Teresa Peitzold Rammelschlager, nascida em 1886 e faleceu em 1953, com 67 anos. E o esposo dela, o Martin Raumenschlager, nasceu em 1881 e faleceu em 38, com 57 anos. Toda essa lateral do cemitério ela é muito arborizada.
Essas aqui são árvores chamadas plátanos. É muito bonita as árvores, tem umas folhas grandes. E no outono elas caem e ficam amarelinhas, fica muito bonito. Esse aqui é o Pedro Thomas. Nasceu em 1888 e faleceu em 35 com 47 anos. E a esposa dele, Ana, nascida Lenz, que nasceu em 1894 e faleceu em 87 com 93 anos. Eu deixei aqui o som das árvores, do vento nas árvores, para vocês ouvirem. Muito bonito. Esse jazigo aqui é da família Eli. Então tem vários familiares aqui. Tem a Catarina, que nasceu em 1875 e faleceu em 45 com 70 anos. O João Folman Eli, que nasceu em 1898 e faleceu em 1949 com 51 anos. Provavelmente seja filho dela, porque a Catarina era nascida Folman. O Ernesto Eli nasceu em 1916 e faleceu em 19 com 3 aninhos. E a Lori Eli, que nasceu e faleceu no mesmo dia. Muito bonita essa arte tumular, né? E com esse verde no fundo. Esses dois túmulos aqui verdes, ou azuis, não sei, tem um sobrenome que a princípio pode chamar a atenção e a pessoa entender que eles são descendentes de portugueses, uma vez que aqui é o túmulo do Lawrence Reis, está escrito Reis, e nasceu em 1868 e faleceu em 1933 com 65 anos, e da sua esposa Josefina Reis, nascida em 1865 e falecida em 1940 com 75 anos. Porém, eles são descendentes de imigrantes alemães. Os pais deles são imigrantes alemães. Então, esse nome não é pronunciado como Reis, como nós temos muita família Reis aqui, que são descendentes de portugueses. A pronúncia correta desse sobrenome deles é Reis, com A, que significa em alemão arroz. Esse é o jazigo do casal fundador de Cerro Largo, o Matias e a Margareta Minchen. O Matias Minchen nasceu em 1856 e faleceu em 1931, com 75 anos. Eu deixei um link na descrição desse vídeo aqui, que você pode acessar o link e você vai voltar lá para a história que eu contei sobre a família do Matias, de como ele chegou aqui, de onde vieram seus pais, tá bom? Aqui no meio tem a Matilde Minchen, que nasceu em 1880 e faleceu em 1910 com 30 anos. Eu creio que ela seja sobrinha do Matias, uma vez que o Matias tinha uma irmã chamada Helena Martini. Vimos ali também a plaquinha indicando ali que é o casal fundador que está sepultado, né? Na época aqui se chamava Cerro Azul. Hoje é Cerro Largo, mas na época era Cerro Azul com um S, o cerro. Interessante. A esposa Margareta Minchen, então ela nasceu Klockner em 1857 e faleceu em 1936 com 79 anos. A Margareta também era filha de imigrantes. Para quem gostaria de conhecer esse túmulo do casal fundador da cidade, entrando no cemitério, vem até o final, bem no cantinho à direita, na beira do muro, como dá para ver aqui. Bem à sombra dos plátanos. O túmulo dessa menininha aqui, Delvina Schneider, nascida em 1948 e falecida em 1951, com 3 aninhos e meio. Se estivesse viva hoje, ela teria 73 anos de idade, seria a mãe, a avó, quem sabe até já bisavó. Com a sua morte, se interrompeu um ciclo, uma geração inteira deixou de existir. E eu sempre penso nisso, esses mistérios, né? Mistérios divinos. Para quem me acompanhou até aqui, eu agradeço. Obrigada pelo incentivo para que eu consiga sempre produzir mais esse tipo de conteúdo. E olha só essas casas, tá vendo uma casa ali no fundo? Esse cemitério fica bem no centro da cidade de Cerro Largo. As pessoas têm uma vista da sua janela o cemitério. Mas o ali tem uma outra casa, tá vendo? E logo ali a gente consegue ver aqui toda a cidade. Eu acho que é por isso que aqui se chamava Cerro Azul.
Acho que as pessoas chegavam aqui e viam lá no horizonte o céu azul. Eu acredito que seja isso, eu não sei, mas eu deduzo que seja, né? Cerro Azul, Cerro com S. Depois passou a se chamar Cerro Largo. Então, esse é uma singela homenagem aos fundadores dessa cidade. Eu pretendo visitar mais cemitérios aqui dessa cidade, que é uma cidade muito rica em termos de história. Agradeço a todos, então. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam lá, tá bom? Aqui dá pra ver a igreja, ó, lá no fundinho, ó. Bem no centro lá, aí a igreja, olha que bonita. Essa igreja foi construída pelos colonizadores. Então, como diriam aqui em Cerro Largo, auf Wiedersehen, até logo!